Bom dia, pessoal. Só do primeiro ano, né? Demorei um pouquinho aí pra gravar alguma coisa pra vocês. Mas em relação ao cronograma do segundo ano, que ele deu uma adiantada bem significativa, tá praticamente começando o segundo livro, que era previsto para a segunda etapa. Então eu tô mais maluca do que eu já sou para chegar esse conteúdo aí no lugar pro pessoal lá do segundo. Então, como o de vocês está assim bem alinhado, né? A gente tá caminhando de acordo com o que seria mesmo. Eu dei uma segurada aí no conteúdo para vocês. E por isso que vocês estão recebendo vídeo meu só agora. Mas quem quiser tiver curiosidade, dá uma olhada no canal aí, que tem um vídeo muito insano do segundo ano. Que tem um galo cantando, um cachorro latindo, um sino batendo, minha mãe conversando. E o negócio pega fogo aí, porque eu precisava começar a produzir material. Mas vocês são privilegiados, estão começando com um vídeo mais, vamos dizer assim, mais light. Pessoal, então essa videoaula aqui vamos ver quanto tempo que ela vai dar aí. Às vezes ela vai ser dividida em duas partes. Então ela é para resolver os exercícios aí da página 49 e 50 do livro didático, né? Então do primeiro ano, ajudando a resolver um pouco das atividades que foram passadas naquela web aula lá do SPE. Eu mandei algum material extra, até para quem quisesse revisar. Peguei algumas videoaulas aí disponíveis no YouTube para ajudar vocês a verem outras abordagens sobre o assunto. E eu vou me propor a sempre postar exercícios aí do livro de vocês, porque é no exercício que vocês vão entender realmente o quanto vocês estão assimilando. Eu vejo que tem muito conteúdo disponível aí nas redes sociais, no YouTube, mas às vezes não tem exercício para você conseguir assimilar e ver como que está sendo sua compreensão em relação ao conteúdo. Então fica aí a resolução dos exercícios, eu espero que ajude vocês. É importante que vocês não façam tudo de uma vez. Quem ainda não começou a fazer o exercício, a ideia é que você pare um pouquinho, veja como que eu resolvo, né? Tenta resolver sozinho e aí coloca a resolução para ver quais são os pontos aí que você não aprendeu. E vai pausando aí. O importante é que seja diluído ao longo da semana, que vocês não ficam com muita carga aí na cabeça de vocês. Não precisa ser de uma forma acelerada, tá? Então vamos começar aí a trabalhar. Então, primeiro exercício, página 49, né? É um VOF e ele vai sobre a representação. Então ele vai falar sobre esse desenho aqui bonitinho que ele colocou e ele pede pra gente assimilar aí esse conteúdo, né? Ver se é como verdadeiro ou falso. Então, a primeira alternativa, ele fala assim, ó. Bom, pessoal, o vídeo precisou ser cortado porque ele deu um erro aqui, mas a gente continua daqui. Então, a primeira questão é uma questão de VOF e a primeira alternativa fala assim, ó. O átomo está neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e nêutrons no núcleo. Então, essa questão ela é uma questão que está falsa. Vou colocar um F aqui nesse espaço, é uma dificuldade. Então, é uma questão que está falsa porque esse átomo aqui, ele vai estar neutro porque a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Ele tem duas cargas positivas, que são os prótons, e ele vai ter duas cargas negativas, que são os elétrons. Então, por isso que ele está neutro, porque se ele tem duas cargas mais e duas cargas menos, então a somatória disso é nula, né? É zero. Então, o que faz esse item ser falso é porque ele tem número de prótons e elétrons. O nêutro, o nome dele mesmo já fala, ele tem carga neutra. Mas pra frente a gente vai ver que o fato dele ser neutro não quer dizer que ele não tenha carga, né? Quer dizer que a somatória das cargas do neutro ela vai ser nula. Mas isso aí é papo pra gente lá quando a gente for falar de fenômenos nucleares. Até aqui entende-se que a carga dele é zero. Então, ela é falsa porque o que faz o átomo ser neutro
é a quantidade de carga positiva e negativa que ele tem. Então, prótons, né, tá aqui as positivas e as negativas aqui. Então, ele tem 2 positivas e 2 negativas. Então, a letra B vai falar assim, ó, as partículas positivas e negativas se encontram na eletrosfera. Olha aqui, se a gente está falando que é eletrosfera, quem vai estar na eletrosfera é o elétron. A carga positiva ela vai estar no núcleo. Então, a letra B também ela é falsa. A letra C. No núcleo estão os prótons e os nêutrons em igual quantidade. Nesse caso aqui, é verdadeiro, né? Mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Opa, o vizinho que ficou meio falhado. Não quer dizer que sempre vai ser assim. Para esse exemplo aqui, o núcleo tem 2 prótons, né, 2 cargas positivas e 2 cargas neutras. Então, o item tá verdadeiro. Letra D. O núcleo, região onde se encontram os elétrons. Não precisa nem terminar de ler, né? Então, elétron tá na eletrosfera, esse item tá falso, mas vamos terminar de ler para ver o que ele tá falando. É a região mais densa do átomo, pois encontra toda a sua massa. Ó, então ele errou porque ele colocou o elétron, mas sobre o núcleo ser uma região densa, tá certo. E a massa, né, a massa do elétron é considerada desprezível, né, em relação aos componentes do núcleo. Então, o que faz esse item ficar falso é essa palavra elétrons aqui no meio do rolê. Os elétrons, eles não se encontram no núcleo. Então, aí, esse item está falso. Assim, a gente termina esse primeiro exercício. Fica F, F, V e F. Espero que esteja ok aí para vocês. Vamos para o segundo exemplo. Então, ele pede para observar a representação a seguir e ele faz algumas perguntas. Aqui eu ajustei digitei as perguntas porque não estava aparecendo na hora que eu printei a tela. Então tem aí a legenda, né, que fala que o verdinho é o elétron, o positivo, né, o amarelinho, laranja, não sei, laranja, né, a cor meio definida é o próton, e os vermelhinhos são os nêutrons, né. E ele pergunta qual que é o número de prótons e elétrons. Então, nisso daí, você vai ter um tempinho e vai contar cada uma das bolinhas que estão presentes aí. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, a gente tem 11 elétrons. E o número de prótons, a gente vai pegar essas bolinhas aqui e vai contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 prótons também. A letra tá horrorosa nesse negócio, mas vocês que lutem aí pra entender. Tô tentando melhorar e tá ficando pior. Vamos, a última vez. Tendo que é 11. Melhorou. Então, qual o número de prótons e elétrons? É só contar as bolinhas aí de acordo com a legenda. Bem tranquilo de fazer. Contou, colocou o número aí. A letra B, ele vai perguntar se esse sistema está eletricamente neutro. Então, o que é eletricamente neutro? Ele está te perguntando se a carga positiva ela é igual à carga negativa. Então, quem que é carga positiva? O próton. Então, a gente tem 11 prótons. Então, para ele ser um sistema neutro, eu tenho que ter 11 elétrons. E a gente contou aqui que ele tem essa mesma quantidade. Então, sim, né, a letra B é um sistema eletricamente neutro. Por quê? Porque a somatória de carga positiva e negativa, ela é igual. Então, essa é a resposta da B. A C, ele pergunta o número de massa desse átomo. Então, como que a gente calcula o número de massa? Existe uma fórmula, que ela é a fórmula A é igual a Z mais
N, onde A representa a massa do elemento, que ela corresponde ao número atômico. Opa, ficou feinho aqui. Atômico. A gente vai ver que o número atômico ele é representado pelo número de prótons, é a mesma coisa, mais o número de nêutrons. Então, a massa do elemento químico, ela está representada por quem compõe o núcleo, que é próton e nêutron. Então, nesse cálculo aqui, o número de elétrons, ele não vai entrar. Então, para fazer esse cálculo aqui, a massa é o que eu preciso saber. O Z, que é o número atômico, a gente calculou aqui que ele é 11. E aí você tem que usar a sua santa paciência e contar o número de nêutrons, que são as bolinhas vermelhas que estão aí nesse sistema. Vocês vão ver que tem 12 bolinhas vermelhas, então é 12 nêutrons. Então, o número de massa, né, a massa desse elemento químico é 11 mais 12, então é igual a 23. Lembrando que cada próton e cada nêutron, ele tem o equivalente, né, o próton e o nêutron, ele equivale cada um deles a 1, né, na somatória de massa aí desse sistema. Eu definitivamente não sei fazer 1 nesse negócio aqui, então vocês prestam bastante atenção na hora que eu falo. Porque se você for ver só a imagem, você não vai entender o que é meu número. Então, finalizamos aí esse exercício. Vamos para o próximo, exercício 3. Então, o exercício 3, ele é um exercício bem bom de fazer, ó, completar uma tabela. E aí ele pede para colocar as informações, né, que são dos elementos que foram representados. Então, o primeiro elemento que ele está mencionado aqui é o carbono. Aí, então, tem um 14 aqui em cima e tem um 6 aqui embaixo. Quero até trocar de cor aqui. Então, essa representação aqui, ela é a representação que a gente tem aí no livro de vocês, que ela se refere a A e Z. Então, esse número de cima aí, ele representa a massa, e o número de baixo aqui, ele vai representar o número atômico, né, o número de prótons desse elemento. Então, a gente vê que o número de nêutrons, por exemplo, ele não é representado aqui. O número de nêutrons, se eu precisar, eu tenho que fazer um cálculo sobre ele. Então, o que seria o número de nêutrons? Se eu sei que a massa é igual a Z mais N, então o N vai ser A menos Z. Então, o número de nêutrons ele está implícito aí nessa organização. Outra informação que tem, se eu não coloquei, se eu não tenho nenhum dado aqui, ó, isso quer dizer que esse elemento ele está eletricamente neutro. Pois, do contrário, eu poderia ter ele formado por íons. Eu poderia ter tanto um elemento com representação positiva, né, que seria o cátion, ou eu poderia ter um elemento com representação negativa, que seria o ânion. Então, essa representação de carga aqui é uma representação que fala somente do elétron. Se eu não tenho representação, né, se ele está eletricamente neutro, nesse caso aqui, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, todas as representações, elas são representações neutras. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, olha só, tentar responder nesse quadradinho vai ser uma delícia, mas vamos lá. Qual que é o número de prótons de carbono? Então, é esse número que está aqui embaixo, a gente vai colocar um 6 aqui. Do alumínio vai ser o 13, do bromo 35, do urânio é o planeta, 92, e do césio 55. Então, o número de prótons é o número que vai embaixo. O número de elétrons, para todos esses casos aqui, ele vai ser igual ao número de prótons, porque eu não tenho representação de massa.
Então, aqui eu vou repetir o mesmo número. Então, vai ser 6, 13, 35, 92 e 55. O número de nêutrons. Então, o número de nêutrons eu tenho que fazer o cálculo. Então, o número de nêutrons aqui do carbono vai ser 14 menos 6, né? Então, 14 menos 6 vai ser 8. O próximo aí para calcular vai ser o do alumínio. Então, 27 menos 13 vai ser 14. O do bromo vai ser 80 menos 35, a gente vai encontrar 45. Do urânio vai ser 235 menos 92, então dá 143. Do césio vai ser 137 menos 55, então dá 82. E aí ele pergunta qual que é o Z, né? O Z é o número atômico. Então, o número atômico ele vai ser o mesmo número de próton, a gente vai replicar a primeira linha. Então, do carbono é 6, do alumínio é 13, do bromo é 35, do urânio 92 e do césio 55. E a massa é essa representação de cima aqui de cada um desses elementos. Então, é só copiar esse valor que está representado aí. Então, do carbono, a massa é 14, do alumínio é 27, do bromo é 80, do urânio é 235 e do césio 137. Finalizou aí esse exercício. Como não apareceu carga, no próximo a gente vê sobre isso. Quando aparecer, a gente fala mais um pouquinho sobre essa formação aí do cátion, que é o positivo, né? E do ânion, que é o negativo. Então, por hora a gente finaliza aí esse terceiro exercício. Vamos para o próximo, que é o exercício 4. E aí, nesse exercício, vai aparecer algumas informações sobre o comportamento de alguns elementos, tá? Então, vão aparecer 3 palavras novas aí pra gente, que que é isótopo, isótono e isóbaro. Não sei se tem esse acento aqui não, mas enfim. Essa relação, ela vai falar sobre a semelhança que existe em alguns elementos químicos. Então, um elemento que é isótopo, isso quer dizer que ele vai ter o mesmo número de prótons. Então, de carga positiva, o Z dele é igual. Quer dizer que ele é o mesmo elemento químico. Então, se eu tenho, por exemplo, um elemento A que tem o número atômico 2, e eu tenho um elemento B que o número atômico dele também é 2, então quer dizer que A e B é o mesmo elemento químico. Então, isótopo, ele tem o mesmo número de prótons, que é igual ao mesmo número atômico, e ele trata-se do mesmo elemento químico. Se A tem número atômico 2 e B tem número atômico 2, quer dizer que trata-se do mesmo elemento químico. Um isótono, tem um N aqui, quer dizer que o número de nêutrons é igual. E o isóbaro, que não tem nada com B, mas é o que sobrou, ele vai ter massa igual.
Então, isótopos são elementos que têm número de prótons iguais, isótonos, nêutrons e isóbaros vai ser a massa. Acho que teve uma videoaula que eu mandei aí que tem um professor que fala que lembrar de B, que é B de barriga, né? E barriga é igual a massa, né? Gordura. Para ajudar a ter essa associação. Mas eu penso assim, se você lembrou que esse aqui, o isótopo, que tem um P, que é de próton, e o isótono, que tem o N, isótono, né? Nu não. Isótono, que tem o N, que é de nêutrons, o que sobrou, gente, é a massa. A fórmula tem 3 letras. A igual a Z mais N. Você lembrou dessas duas aqui, né? A outra vem de tabela, mais ou menos aí. Mas, enfim. Cada um acha uma estrutura lógica aí que se adequa na sua cabeça, que faz algum sentido para vocês. Então, feita essa mini revisão, ele deu o exemplo aí desses exercícios, dos elementos, né? A, B, C e D, e ele faz algumas perguntas sobre eles. Então, a gente olhando aqui, ó, dá pra ver, ó, que A e B, eles são o mesmo elemento químico, e C e D também são. Então, A e B é isótopo, porque é o mesmo número atômico, e C e D também é isótopo. B e C é isóbaro, e A e D também é isóbaro, porque a gente tem a massa igual a 40. Vamos calcular o número de nêutrons aí para cada um deles. A, B, C e D. Então, o número de nêutrons aí do primeiro é 40 menos 15. Então, a gente vai encontrar que o número de nêutrons dele é 25. O B, o número de nêutrons vai ser 30 menos 15. Então, N aqui é igual a 15. O C, o número de nêutrons é igual a 30 menos 25. A gente vai encontrar o número de nêutrons igual a 5. Desculpa, tô fazendo conta errada. Deixa eu tirar aqui esse tracinho. Então, 30 menos 25 vai... Não, tava certo, olha que loucura. Olhei o número e fiquei pensando em 10, mas tava certo, 5. E o D vai ser o nêutrons igual a 40 menos 25. Então, 40 menos 25 vai dar 15. N igual a 15. Então, o que a gente tem aqui que vai ser isótono é o B e o D, que tem o mesmo número de nêutrons. Ok? Então, agora a gente vê o que ele está falando. Ó, a letra A fala assim, A e B são isótopos. Ok. C e D são isótonos. Não, B e D são isótonos. Então, essa aqui tá falso. Ó, B e C são isótopos. Ok, tá. B e D são isóbaros. Então, tá falso, porque o B e o D não tem massa igual. A letra C. B e C são isóbaros. Ok, massa igual. B e D são isótonos. Então, é o que a gente calculou aqui. Então, esse aqui é o item correto. Letra C. Então, próximo exercício aí. Então, tem dois exercícios aqui, que é o 5 e o 6. É bem tranquilinho de fazer. Então, o 5 fala assim, ó, em uma das variedades isotópicas do potássio, tem 19 prótons e 21 nêutrons. Determine o número atômico e o número de massa desse isótopo e escreva sua representação convencional. Vamos colocar aqui os 5. Toda vez eu esqueço de selecionar a camada. Então, o 5
Ele tem o potássio, que é o símbolo do elemento, né? Então ele tem 19 prótons e 21 nêutrons. Ele quer saber qual que é o número atômico, né? Então Z. Ele quer saber qual que é a massa. E ele pede qual que é a representação convencional. Então, o número atômico, ele é igual ao número de prótons aí, que vai ser 19. A massa, ela é igual ao número atômico, né? O número de prótons, 19, mais 21. Então, 19 mais 21 vai dar 40. Então, tá aí o número atômico, tá a massa, e ele pede a representação convencional. Então, convencionalmente, a gente vai representar esse elemento. Deus me ajude a fazer um traço reto. Você faz o símbolo do elemento, né, que é o K. Tá lindo, meu K. A massa é em cima, 40. E o número atômico embaixo, 19. Essa é a representação aí do elemento químico. Esse é o exercício 5 aí. Vamos para o 6, então. Então, o 6 é um texto aí enorme, depois vocês leem ele aí, que deve ser interessante. Mas vamos lá para onde é do interesse aí, que dá pra gente resolver o exercício, né? Acho que ele fala do hidrogênio, que ele tem 3 formas alotrópicas. Então, alótropos são elementos que é o mesmo elemento químico representado de forma diferente. Então, um exemplo de alotropia que a gente tem, o oxigênio e o ozônio, então são alotropias, né? Representações que a gente tem aí desse elemento, a forma que ele vai ser encontrado. O carbono grafite e o carbono diamante é um exemplo de alotropia. E a gente tem aí o hidrogênio, né? O hidrogênio ele vai aparecer em 3 formas isotópicas. Mas eu acho que nem fala de alotropia aqui, mas enfim, fica aí pra vida de vocês. Então, a maioria dos átomos de hidrogênio, estou começando daqui, né? A maioria dos átomos de hidrogênio pode ser representada por H1 e 1. Então, quer dizer que esse elemento ele tem massa 1 e número atômico 1. Só que, além dessa representação, ele vai ter mais 2 formas, que é o de massa 2 e 1 e o de massa 3 e 1. Esses elementos ele tem uma nomenclatura especial. Esse aqui ele recebe o nome de prótio, esse aqui é o deutério e esse aqui é o trítio. O de maior ocorrência é esse daqui, né? Quase 99,% dele é nessa forma aqui de 1 e 1. Mas ele tem uma ocorrência também desse hidrogênio de massa 2 e de massa 3. E aí ele pergunta qual que é o número de nêutrons desses hidrogênios, né? Desses isótopos aqui desse hidrogênio. Então, esse daqui, se a massa dele é 1 e o número atômico é 1, o número de nêutrons dele é igual a 0. Nesse segundo aqui, se a massa é 2 e o número atômico é 1, o número de nêutrons é igual a 1. E aqui o número de nêutrons é 3 menos 1, igual a 2. Então, a resposta é letra C. Opa, tá errado. 0, 1 e 2, letra B. Olhei só o 0 aí e marquei. Então, a resposta é letra B, de Bosque, né? Então, a gente finaliza aí esses primeiros exercícios. Vou fazer um outro vídeo aí para finalizar os demais aí até o 11. Ok?